buenos dias para a republiqueta de porcos, de hienas, de galinas. É de autoridades abusivas, de autoridades corruptas, de autoridades que querem salvar os traseiros dos outros, quando isso já não é possível, mediante toda a iniquidade projetada, desenhada, exclusiva para ser muito pior que este café gelado, absolutamente gelado. Quando existem conluios políticos entre profissionais da segurança pública, como este conluio desenvolvido contra a família Arquitetos pelos policialesques daquela delegacia naquelas datas citadas e que persistiram durante todo esse processo que eu tenho denunciado aqui em Florianópolis, que também tem conivência é a palavra, com o que foi feito contra a família naqueles atos e omissões daquele fórum da cidade de Concórdia. Carteiraços não são suficientes para a república de porcos, hienas, galinhas deploráveis. Essa republiqueta não é só problema das leis políticas, dos conluios políticos e das invasões políticas no judiciário, mas também vem de muitos anos essa escolarização tóxica das universidades, onde são ensinados coisas como leis tóxicas emburrecedoras que ficam sendo deflagradas como crimes e não como soluções contundentes para as pessoas. Existe um código civil que permite dentro do seu código que oferecemos resistência às estupidezes do Estado, principalmente quando policiais não sabem mais quem é bandido, quem é mocinho, quem é bandido, quem é ladrão. Quando os próprios policiais não sabem mais ou não querem saber porque estão com interesses tóxicos de defender alguém do seu conluio, já não tem mais moral para continuar os procedimentos jurídicos aplicados na sociedade. E por isso é necessário oferecer essa resistência, essa tremenda resistência ao jurídico, ao judiciário, que não está bem das suas faculdades mentais para continuar com audiências conciliatórias abusivas, que teremos mais audiências conciliatórias abusivas, sempre abusivas. Por quê? Porque num processo onde os bandidos da quadrilha de boletim de ocorrência deveriam estar presos pelo que fizeram, e não fazendo audiência conciliatória, tentando ainda contar mais mentira e fazer mais danos para a família, mais danos do que todos que já fizeram, principalmente essa aguda perseguição política, aguda, gravíssima perseguição política que já explotou tudo que tinha para explotar desse conluio degradante, imbecilizante de vizinhas, canalhas deploráveis. E se o Ministério Público não consegue pegar duas putinhas maconheiras, uma professora caduca e uma bandida, então eu sinto muito para o Ministério Público. Está na hora de vocês achar
Outro rumo, plantar repolho nas dunas da Conceição, como eu tenho anunciado, ou qualquer outra coisa, menos continuar com essas balelas da justiça. Balelas da justiça. Cansativas, imprudentes, decadentes e imorais. Isso é as balelas da justiça de vocês. E todas as obrigatoriedades tóxicas são ilegais, como eu já narrei ontem. Pior que esse café gelado sem açúcar, só o jurídico de Floripa. Mas tem condições para melhorar isso, né? Existe um momento que é necessário levar um carteiraço, tirar a piranha ridícula, tirar o distintivo dos que estão levando carteiraço aí, tirar as canetas dos que estão levando carteiraço e começar a fazer um bom trabalho. Um excelente trabalho. Eu nunca tive problema em elogiar os bons funcionários, as boas pessoas e os bons trabalhos. E volto a dizer, essas mulheres todas que perseguiram a mãe de família, que omitiram informação, que coagiram a polícia, independente da polícia estar sabedora do que elas estavam fazendo, parte da polícia estava ali sem saber do que se tratava. Nem todos são avisados. Os grandes grupos, nem todos são avisados. Mediante todas essas coisas, o mínimo que devia estar acontecendo com essas canalhas era estarem presas e não estar aí as abusadoras tentando audiência conciliatória nessa semana. Elas deveriam estar presas para a segurança das crianças, para a segurança da mãe de família, para não ter que estar aí enfrentando canalhas de chinelinho, enquanto elas estão com o macho tóxico da gangue delas atrás da moita, pronto para qualquer delito. Delitos imorais, delitos de espancamento. Espancar uma mulher em via pública é um delito maior. Para que tanta perseguição nas minhas crianças, fotos e mais fotos, se não existe um conluio de sequestro planejado e legalizado antecipadamente por elas, pelas leis estúpidas que elas defendem, pela porcaria tóxica que elas desenvolveram ao longo de mais de 30 anos no nosso país. E agora invade as instituições de Santa Catarina como se não houvesse amanhã e pensam que pode aplicar a medida coercitiva na família, que a família não tem direito legal de não obedecer. Existe uma parte da lei que diz, mediante uma medida coercitiva mentirosa, prejudicial, enganosa, falso comando da justiça, pode ser desprezada, pode ser desobedecida, pode ser negado por parte de quem? Por parte da família, de prestar continência para uma justiça bandida, para um Ministério Público canalha, que desde todos esses anos está se preocupando com posicionamento de cachorro, está se preocupando com defender bandidinhos oportunistas, amiguinho do policial corrupto, está se preocupando com defender toda a iniquidade e os abusadores e não está se preocupando na proteção legítima à criança, na legítima proteção à família, na legítima proteção ao pai de família, que tem usado todos os meios possíveis para se defender dessa porcaria tóxica, dessa merda projetada dentro de instituições por grupo stalking instaurado ali. Ali está o maior grupo stalking, não é fora da instituição, é dentro da instituição. E aqui está o lápis do Mateus,
o lápis do Mateus, do projeto do Mateus, que é o lápis que vai acabar com essa porcaria, com essa mentirada, com essa estupidez. Porque, como vocês viram, as luzes já mudaram, os estúdios já estão mudando, já estão ganhando toda uma nova performance para iniciarmos aquilo que chamamos de colocar as crianças para falar. E aí eu quero ver esse juiz ensacando a viola, promotor público encaixando sua viola no traseiro, sumindo da nossa vida, pegando todos esses conselhos tutelares abusivos, conluio com bandidos e metendo seu grupo nos seus traseiros, sumindo da nossa vida. E se querem trabalhar e não querem plantar repolho nas dunas da Conceição, comecem a ir atrás das legítimas bandidas. Comecem a aplicar medida socioeducativa nas bandidas, nas professoras aposentadas, na coletividade tóxica, na sociedade decadente, na verdadeira corrupção de menores, que não é de hoje, que estão metendo esse menino deles aí, do grupo deles, nessa porcaria de comando, de padrinho de grupos de Drogadilândia e ensinar como é que faz para o domínio totalitário no lugar, domínio de favelização. Todas essas coisas as crianças deveriam estar protegidas e afastadas e não sendo promulgado a própria justiça em favor desses canalhas e contra as crianças da MEG. Porque quando a justiça se dispõe a vir contra pai e mãe de família, eles estão dispostos a apoiar canalhas. E não é essa a proposta de Santa Catarina, ao menos não é isso que tem sido espalhado como proposta da Republiqueta da Federação de Santa Catarina, aqui não. Isso é o que foi projetado por governo totalitário e por conluios dominadores que pretendem dominar esse Estado como dominaram o nosso país, como dominaram todo o nosso país. Ontem eu falei sobre a venda da Íris, sobre a venda da cara da gente, venda de tudo, venderam tudo. Venderam os nossos filhos, venderam os filhos da pátria, venderam os nossos filhos para sequestros, tráfico humano, a ONG, toda essa porcaria. E a partir do momento que as autoridades se colocam favorável a isso, nós temos sim um problema maior que podemos imaginar, disfarçado de política do bem, de aliança por Santa Catarina e sei lá que outras porcaria que essa justiça está fazendo, porque as bandidas estavam divulgando a hashtag Justa Justiça. Sei lá quantas porcaria são capazes, aceita positivista do direito positivo para defender seus conluios, para defender seus bandidos. Mas nós estamos firmes e não é igual poste num banhado. Estamos como árvores com boas raízes e não existe possibilidade de acordo com o Estado. Não existe possibilidade de acatarmos leis estúpidas. Não existe possibilidade, mediante toda a porcaria desenvolvida pelas delegacias, desenvolvidas pelo judiciário, desenvolvidas dentro de todas as instituições que falharam, não existe possibilidade de nós diminuir o dano, a não ser cobrar nossas multas imensuráveis com relação a um Estado maldito que perdeu suas estribeiras, perdeu noção de tudo, quando começou a defender quadrilhas como
quadrilha de medula óssea, quadrilha de diretrizes e bases de ensino. Isso são quadrilhas. Quadrilhas em detrimento do que é bom e favorável o que é mal. E nós, como pais e mães saudáveis, não podemos fechar nossos olhinhos e dizer assim, porque o Cícero da Delegacia da Criança... Alô, Meg? Hello? Agora é assim. Ano passado, na época dos bolsominions, era diferente. Mas agora, Meg, é assim. Que é isso, Cícero? E na época do bolsomínio, daí podia botar quadrilha de policiais armados lá em casa, dizendo que iam sequestrar uma criança para ajudar o Coquinha e o favelado do Fabrício do restaurante Coração de Mãe, para fazer politicagem com nossos filhos. Era a modinha da Delegacia da Criança, mandar uma assistente social falsa lá, oficial de justiça falso, advogado falso, tudo aquilo lá. Também era a modinha daquela delegacia da 10ª nos comandos do Birosqueta. Era modelo político e modelo de ação e coação daquela delegacia, igual o modus operantes do Alessandro Argenta e do seu Jefferson Oswaldo Vieira no ano do julgamento da criança machucada. Assim que funciona, vamos chamar o Hugo. Quem é o Hugo? É o legista da época. Vamos chamar pessoas importantes para começar a demonstrar a inequidade, a putrescina e a cadaverina que existe dentro das instituições mais lindas do Brasil. Que agora eles pensam que, aplicando medida socioeducativa no pai e na mãe e deixando as abusadoras, as estrupiadoras, as vagabundas que tiram água bem comum da família, livres de aplicar medidas e a lei, é o modus operandi de continuar salvaguardando bandidos, de continuar aplicando a imprudência jurídica, de continuar aplicando a injustiça promulgada, de continuar dizendo que a mãe e o pai ameaçam todo mundo? Imagina a hora que nós começar a fazer justiça com as próprias mãos. Que até agora a gente só ameaçou, não é? O que é que a família conseguiu mediante o Estado naquela hora da doença, que não era forçosamente só as coisas que o Estado tinha para oferecer? Aí eu queria ir para uma clínica que tinha as técnicas especiais de curas. Aí me ofereceram um veneno para pôr na veia em vez do medula óssea. É tudo que tinham para me oferecer, porque tinha que ser da farmacêutica. Não existia uma opção fora da farmacêutica. E vocês ainda estão duvidando que estão todos condenados pelos danos que vocês mesmos criaram. Vocês mesmos criaram. E agora não aguentam? Agora não aguentam que a família já não coloca mais os filhos na exposição tóxica de vocês? Não estão aguentando que perderam o poder sobre o indivíduo, que perderam esse poder tóxico de detonar a família, enquanto que aplicam a sua politicagem nojenta, usando medicamentos, usando hospitais, usando escolas, usando delegacia, usando instituições, usando tudo. Chega uma hora, queridos. Chega uma hora que a cuca não aguenta. Sabe como que a cuca não aguenta? Eu tenho um amigo que ele disse: fica tranquila, Meg, eu já peguei sua realidade.
Fica tranquila porque a cuca não aguenta. A cuca deles não vai aguentar. Vai chegar um ponto que eles não vão aguentar. E eu vou estar aqui, ó, iluminando esse cabelo, fazendo técnica reversiva aqui, só com pigmento. E eu vou ter as notícias tão esperadas para o momento. A ponta da linha, essas vadias da localidade, elas não fizeram isso apenas comigo. Elas vêm desenhando essa coletividade tóxica, essa favelização, essa invasão, esse modus operandi há muito tempo. E elas prejudicaram inúmeras famílias, prejudicaram toda a diretrizes e bases de educação que poderiam estar sendo usados. Muitos outros termos educacionais, né, que já eram profissionalizantes na minha época e foram só decaindo em vez de ser amplificados. Poderia estar nesse nível, mas com essas quadrilhas dessas canalhas, elas invadem tudo, e o objetivo delas quando elas invadem tudo é essa delinquência deliberada que elas colocaram na porta da minha casa. E por esse motivo que elas devem ser imediatamente responsabilizadas. É imediatamente responsabilizada antes de qualquer coisa. Eu não posso colocar crianças em risco, eu não posso deixar as crianças um minuto longe dos pais, porque mentes insanas, mentes delinquentes, mentes perigosas, mentes noiadas e deploráveis vão agir sobre a psique deles. E é dessas coisas, dessa invasão na psique das nossas crianças que nós temos-los protegidos. Temos protegido eles nas redes, com o que eles assistem, o tipo de atividade que eles constroem, que eles pegam gosto. Temos afastado eles de jogos, temos afastado eles de processos viciosos e temos afastado eles de adultos imbecilizantes, hipersexualizados por um condicionamento do tudo que não presta, que é o pior de tudo, porque essas abusadoras, elas lidam com crianças que não têm condições de avaliar o nível do problema da psicopata. Criança não sabe avaliar se a psicopata é nível 1, nível 2 ou nível 3. Criança é criança e tem que ser protegida. E por isso a insistência da Nailde, essa é a perigosa pra caralho, de ir lá na televisão e dizer: a psicopata é a Meg, é a mãe. Psicopatas não costumam proteger os filhos, senhora Nailde. Psicopatas deixam ir na sua casa, depois a menina vem com dor na barriga, gritando aos quatro ventos: ai, 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 ai. E aí ninguém explica nada, vamos abafar o caso, não demonstra, não traz a realidade, não abre o porão do poço, não abre, como foi na sua época de escola. E aí é mais uma criança que entrou para as estatísticas. O Serginho não entrou para as estatísticas porque ele tem pais conscientes, pais espertos, pais ligados, que as fofoqueiras stalking estão por todos os lados. Estamos cercados de Elisete, de Rosângela Máximo, de Vitória Fortes, de Geni Jonas Maconha. Nós estamos cercados por todos os lados de Naildes. É isso que temos para demonstrar através das redes e insistir a cada dia, nos 33 minutos que viemos trazer falas contundentes para fazer parte da nossa história, os motivos que nos levantamos para ajudar mais de 400 famílias que foram multadas por essa droga,
por essa porcaria de judiciário lixo, por essa merda de Ministério Público deplorável, que essas famílias teriam que ser multadas em sei lá quanto por não querer aplicar a agulha tóxica em seus filhos. Nós sabemos o que as agulhas tóxicas fizeram na vida do Renato. Nós sabemos o que as agulhas tóxicas fizeram na nossa vida e como isso é difícil de combater mediante combater isso perante um tratamento custoso, amplificado quando tem doença crônica, moderado quando é com nossos filhos, para se liberar das toxicidades. E aí vem pelo ar mais toxicidade, como está sendo apresentado, através dessas enchentes, através desses alagamentos aqui no sul, das coisas que estão sendo espalhadas, que sequer podemos controlar. E aí vem a justiça e acha que pode abafar tudo, aprisionando uma mãe e um pai em mais leis estúpidas, se não consegue sequer pegar 2 putinhas maconheiras, um espancador e mais 2 delinquentes professora? Uma bandida condenada praticamente pela vida? Mas querem aplicar forçosamente, de forma ilegítima, a medida socioeducativa na mãe de família, depois do conluio universitário lá do fórum da universidade ter estabelecido um engendramento com a senhora Elisete para favorecimento ilícito dela e tirar o direito da mãe de ter a legalidade da legítima defesa, amputando inclusive coisas, delitos sobre a minha saúde mental, delitos provocados pela língua tóxica de uma porcaria de uma professora aposentada que nunca na vida dela vai ter condições de avaliar se a minha mente tem saúde ou não tem saúde, porque ela não tem nem saúde para a mente dela, nem para cuidar do filho dela e do marido dela. Mas está aí, usando televisão para me denegrir em rede nacional, acompanhada de um delegado da Civil, o que comprova todos os níveis de corrupção que eu tenho denunciado aí nos meus canais, com provas e comprovas das ações policiais omissas, tóxicas, que desenvolveram na porta da minha casa, quando quebraram os meus portões, entraram para dentro de casa e trataram o meu filho, os meus 2 filhos pequenos, como se nós fôssemos os bandidos e não todos os bandidos vizinhos que estavam ali, provocando aquele ostracismo desacerbado. Aquelas velhas que não podem nem com as pernas, mas podem com a língua, que passam o dia de restaurante em restaurante fofocando e que passam os momentos vir aqui na frente da nossa casa aplaudir. Ai, que bom, a família, agora vão levar, vão tirar daqui. Aí nós podemos fazer a farra, nós podemos aplicar tudo que nós quiser aqui, nós vamos fazer uma zoeira, né? Porque era assim que era a vida das crianças que viviam no lugar, no meio da zoeira, da droga, de um vende, outro também, briguerrinha e brigando por causa de um baseado e toda essa porcaria nojenta. E ainda vem a louca do facão, né? A mulher mais competente da ilha de Floripa, da Ilha da Nicotina, gritando: vai ter a política voltar! Eu só fui na Record fazer uma mentirinha e achei que você ia esquecer depois. Senhora, minha mente é saudável, lúcida. Eu não vou esquecer isso para os próximos 50 anos, minha querida. Não é assim que funciona. A senhora vai pagar pelo seu delito. 29 minutos e 45 segundos.
Nosso objetivo sempre é agradar a plataforma, é agradar os totalitários, é agradar inclusive os inimigos. Então nós vamos falar até os 33 minutos. Lembrando que eu não tenho intenção que o policialesco fique fora da delegacia, perca o seu distintivo. Eu também tenho intenção que ele vá para a prisão perpétua, para pena de morte, se ele não tiver como explicar por que ele fez toda essa perseguição contra a Madre Cielos, contra a Madre Meg, fomentou essa porcaria na Costa da Lagoa, fomentou outros policiais de outra corporação, que é os militares, a desenvolver a mesma porcaria nas portas da nossa casa, arrombar, bagunçar, badernar e querer saber qual seria o meu posicionamento sobre isso? Achou que ia levantar um bando de drogados para nos perseguir? Mas que já tinha feito? E é assim que o senhor legítimo da inteligência da Polícia Civil protege as mães de família? E a mesma pergunta é para você, Diego Tibes, que dissesse que ele ainda está lá. É esse o nível de investigação que vocês vão fazer? A avaliação de vocês agora, de tudo o que foi oferecido, vai ser a mesma avaliação que foi feita na Delegacia de Concórdia, de tudo que foi oferecido na época, 3 delegados trocados para facilitar a vida de bandidos? É a mesmo modus operandi vocês vão aplicar daquele ano agora para mostrar para mim que não mudou nada? É esse o objetivo? É esse a proteção à mulher, que é o partido mais protetor da mulher do Brasil aplica dentro das delegacias de Santa Catarina, quando uma mulher é espancada, mas é o bandido espancador que é levado no seu próprio carro, que é levado como o anjo da sociedade decadente, enquanto a gente é tratado como bandidos e ladrões? Responda imediatamente e entendam que toda medida coercitiva abusiva não vai ser respeitada pela família. Não somos obrigados a ficar sendo carregados por polícia mediante a iniquidade da justiça, como se nós não quiséssemos responder. Temos as telas para se fazer audiências, onde nós ficamos na nossa casa e a justiça na casa dela. Já que não respeitam a nossa casa, já que não respeitam os nossos filhos, não respeitam a nossa vida e muito menos respeitam a nossa história. Então, senhora e senhores da justiça, cada vez que queiram falar, o número é o número do governador Renato e aquele é o link que deve ser mandado. E não obedeceremos a nenhum tipo de coletividade tóxica da parte da justiça. Beijinho, beijinho, pau, pau. Direito à resistência civil. Direito à resistência civil mediante a iniquidade sameada por vocês. Por vocês, canalhas deploráveis. Sequestro planejado é crime, legalizado piorou.